O dinheiro não é o problema, você é. Por Gary Douglas e Dr. Dane. Introdução. Este livro foi escrito para as pessoas que vivem em um constante estado de dificuldade com dinheiro, seja gastando muito, não tendo o suficiente ou tendo em excesso. Sou Gary Douglas, o fundador de Access, um sistema de transformação de energia que oferece ferramentas às pessoas, de modo que elas possam usá-las para removerem suas limitações e incapacidades e criarem possibilidades maravilhosas e incríveis para si. Neste livro, meu amigo e colaborador Dr. Dane e eu compartilhamos processos, ferramentas e pontos de vista sobre dinheiro que você pode usar para mudar a maneira como o dinheiro flui em sua vida. Este livro é baseado em nosso seminário de dinheiro de Access, o qual ensinamos em cidades pelos Estados Unidos, Costa Rica, Austrália e Nova Zelândia. Começamos a oferecer um seminário de dinheiro porque descobrimos que as pessoas estavam sempre a tentar encontrar uma solução para o que pensavam ser seu problema de dinheiro. Eu mesmo tive muitos dos chamados problemas de dinheiro e fiz tantos cursos sobre isso que ficava vesgo só com a ideia de participar de outro curso de dinheiro. No final, nenhum dos cursos que fiz mudou alguma coisa na maneira como eu abordava dinheiro. Eu ainda continuava com os mesmos problemas de dinheiro, depois de completar o curso. Meu relacionamento com o dinheiro começou a mudar quando o Access se desenvolveu e descobri pontos de vista recentes que poderiam ser usados para criar um relacionamento diferente com o dinheiro. Neste livro, Dan e eu oferecemos esses pontos de vista e as filosofias por trás deles, assim como ferramentas e técnicas que você pode usar para lidar com a sua situação financeira, qualquer que seja ela. Gary Douglas, Santa Bárbara. Capítulo 1. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Subtítulo: Você tem um problema de dinheiro? Dan e eu temos um amigo que queria ganhar muito dinheiro. Ele disse: Tenho um problema de dinheiro. Eu disse: Não tem. Ele disse: Tenho sim. Eu disse: Não tem. Finalmente ele perguntou: O que você quer dizer? Eu disse: Você não tem um problema de dinheiro. Você simplesmente não está disposto a receber. Ele disse: Não é verdade. Eu disse: Sim, é verdade. Vou provar que dinheiro não é o seu problema. Vou lhe dar $1 milhão isentos de impostos, se você voltar ao que era antes de você começar Access e ficar lá. E ele disse: Nem pensar. Não é uma questão de dinheiro. Nunca é. É uma questão do que você está disposto a receber. Se estiver disposto a receber a liberdade da vida, então o dinheiro não tem valor para ti. Muitas pessoas acham que dinheiro é uma solução, mas não é. Dinheiro nunca é a solução. Dinheiro nunca é a solução, porque dinheiro nunca é o problema. Se você tentar usar dinheiro como a solução, só criará outro problema para solucionar com o dinheiro que você tem ou com o dinheiro que não tem. O dinheiro vai resolver o seu problema? Pense sobre isso um momento. Quem vai resolver o seu problema? O dinheiro ou você? Você. Como você faz isso?
Você resolve que parece ser um problema de dinheiro ao reivindicar e apropriar-se da verdade que é você. O que quer dizer com isso? Muitos anos atrás, eu estava no mercado imobiliário. Estava a ganhar mais de $100.000 por ano. E minha esposa estava a ganhar mais de $100.000 por ano. Estávamos nos dando muito bem. Estávamos bombando. Éramos descolados. Fazíamos parte da turma dos ricos. Éramos convidados para festas e eventos na parte da cidade das pessoas ricas. Frequentávamos a elite social. Era incrível. Então, meus negócios despencaram. Minha renda foi de $100.000 por ano para $4.000. Obviamente, não ajudou o fato de que os pagamentos da hipoteca eram de $5.000 por mês, que os pagamentos de nossos carros estavam na categoria de $1.500 por mês e que nossos filhos estavam em escolas particulares a $15.000 cada um por ano. Entramos com toda forma de falência conhecida pela humanidade ao atravessar o processo de perda de tudo. Todos os nossos amigos da parte rica da cidade não queriam mais socializar conosco. Que estranho, porque adivinha qual é o único preconceito no mundo que não se pode superar? Pobreza. Falta de dinheiro. Se você tiver muito dinheiro, não importa a sua raça, a sua cor, o seu credo, ou a sua religião, ou quão louco você é, tá tudo bem. Eu digo para as pessoas serem tão estranhas quanto realmente são. Apenas fique rico, para ser visto como excêntrico, não como louco. Chegamos ao ponto em que não tínhamos dinheiro. Nossos filhos tiveram que sair da escola particular. Perdemos nossos carros, perdemos nossa casa, perdemos praticamente tudo o que possuíamos. Fui trabalhar com outras empresas e odiei. Nada estava dando certo para mim. Até que finalmente reconhecer que a única escolha que eu tinha era fazer essa coisa louca, maluca e ousada que chamamos de Access. E uma vez que tomei essa direção, tudo começou a mudar. Não é interessante? Quando você está disposto a reivindicar, ter e ser tudo o que é, o ser ultrajante e maravilhoso que você é, não importa o quanto queira resistir e reagir a isso. Não importa o quanto queira fugir disso. Você se declara falido em todos os aspectos, até não ter nenhuma escolha. Você está disposto a abrir mão do ponto de vista de não escolha e começar a reconhecer que a maneira de criar tudo o que quer é você ser tão louco e doido e desvairado como verdadeiramente é? Pare de fingir que você é fraco, sonso e desinteressante. As pessoas pensam, se eu enriquecesse e se tivesse o dinheiro que quero, eu pararia de fazer o que estou a fazer e levaria uma vida diferente. Mas não funciona assim. Estudos mostram que quando as pessoas ganham na loteria, dentro de 1 a 2 anos, elas estão exatamente na mesma condição financeira em que estavam antes de ganhar. Apesar disso ser em um nível mais alto, elas têm o mesmo grau de dívida, o mesmo grau de limitação e a mesma bagunça financeira que tinham antes de ganhar o dinheiro. Dinheiro, como se vê, nunca é a solução. Mas se você está a fazer o que é verdadeiro para si, então ganhar na loteria não importará. De fato, se você ganhasse na loteria amanhã, isso só lhe daria uma oportunidade de criar mais das grandes coisas que já sabe que pode criar. Subtítulo: Receber
é o problema e você é a solução. O real problema de dinheiro é que você não está disposto a receber em sua vida. Acima de tudo, você não está disposto a receber o quanto você é incrivelmente grandioso. Dinheiro não é o problema, dinheiro não é a solução. Receber é o problema e você é a solução. Quando começa a receber a grandeza de quem realmente é, tudo em sua vida começa a mudar, incluindo seu dinheiro. Se você está disposto a receber a grandeza de você e permitir que todos vejam a sua grandeza, o mundo então lhe dará o que você verdadeiramente merece, a disposição para se perceber e se receber de uma maneira diferente é o início da criação do que você verdadeiramente deseja em sua vida. Esse é o lugar onde você tem que começar. Subtítulo: Então, o que se requer para que eu apareça em minha vida? A essa altura, você deve estar frustrado por escutar que você é ótimo e maravilhoso. Ok, tudo bem. Você sabe disso e, mesmo assim, nunca conseguiu alcançar o que deseja. Você pode até estar irritado e se perguntar: então, o que se requer para que eu apareça em minha vida? Essa é uma pergunta que você precisa fazer, pois o universo lhe dará uma resposta se você estiver disposto a fazer uma pergunta e ouvir a resposta. Por favor, continue a leitura. Ao longo do restante deste livro estão ferramentas, técnicas e informações que poderão ser usadas para ajudá-lo a aparecer em sua vida. Esperamos que as use para começar a criar a vida que você gostaria de ter. Subtítulo: Você quer dinheiro? O estado natural das coisas aqui no planeta Terra, ao contrário de tudo que você possa ter ouvido, é um estado de abundância. Se você olhar à sua volta quando está na natureza, verá que quando humanos não estão a fazer de tudo para destruir as coisas, não existe um lugar em que a vida não esteja florescente e abundante. Não há um lugar que não seja abundante em vida vegetal, animal, em pássaros e insetos. Mesmo nas paisagens consideradas áridas, existe uma inimaginável quantidade de vida acontecendo. Se você parar de usar uma estrada, mesmo uma pavimentada com asfalto, em um curto período de tempo, rachaduras aparecerão, ervas daninhas começarão a crescer e, muito em breve, a estrada se tornará completamente coberta de vegetação e desaparecerá. É um universo fantasticamente abundante e somente quando os humanos conseguem introduzir o concreto é que paramos de experienciar a abundância da natureza. Apenas onde os humanos pisam é que esterilidade ou pobreza existem. Consciência de pobreza é o que nos impede de perceber e experimentar o estado natural contínuo de abundância. Consciência de pobreza não é um reflexo de como as coisas realmente são, é um estado mental que criamos. É o lugar de onde funcionamos quando dizemos a nós mesmos: não tenho o suficiente, nunca tenho o suficiente, não importa o que aconteça, nunca terei o suficiente. Existe 1 milhão de variações deste tema. Só tenho o suficiente para sobreviver. Não preciso mais do que este montante para sobreviver. É o ponto de vista de que a falta é mais real do que a abundância. É a ideia de que é mais nobre ser pobre do que ser rico. Algumas pessoas realmente acham moralmente superior ser pobre. Elas têm um orgulho da pobreza. Dan conta que as pessoas em sua família costumavam dizer: pelo menos temos uma boa família e somos felizes.
Essas pessoas com dinheiro não são felizes. Ele diz que olhava em volta e falava para si mesmo: elas não poderiam ser mais infelizes que vocês? Acho que não. Frequentemente, pessoas com consciência de pobreza têm orgulho de serem pobres ou acreditam que só podem estar confortáveis com pessoas do mesmo nível socioeconômico. Só estarão confortáveis com pessoas tão pobres quanto elas. Eu não ficaria confortável com pessoas ricas, porque elas são diferentes, sabe? Bem, ok. Olha a categoria na qual você se colocou. Consciência da pobreza não é um estado mental que apenas pessoas pobres têm. Os ricos também podem tê-la. Fui a uma festa de um bilionário recentemente e parecia que todo mundo estava a tentar ao máximo degradar seus jardineiros e o pessoal da limpeza. Isso é o que pensavam significar ser rico: degradar os empresários da casa, degradar os empregados da casa. Oh, é tão difícil encontrar bons funcionários. Não é, não. É fácil ter bons funcionários se você tratar bem as pessoas. Mesmo tendo muito dinheiro, existe uma relutância em receber a grandeza de qualquer pessoa. Eles acham que têm de controlar seus empregados e pagar a eles o mínimo possível. Consciência de pobreza não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você possui. Diz respeito à maneira com que você trata a si mesmo e aos outros e à abundância que você está disposto a ver no mundo. A palavra querer é um componente-chave da consciência da pobreza. Você sabe o significado da palavra querer? Significa faltar. Toda vez que você diz eu quero, está dizendo falta-me. Se você diz eu quero mais dinheiro, começará a faltar mais e mais o tempo todo. Se começar a prestar atenção no que você pensa ou no que diz, verá exatamente como você está criando a abundância ou a falta dela que está aparecendo em sua vida. Procure a palavra querer no dicionário. Talvez você precise encontrar um dicionário mais antigo. Os dicionários criados antes de 1946 têm definições corretas das palavras na língua inglesa. Depois de 1946, começaram a mudar as definições para refletir o uso coloquial. Se olhar a palavra querer em um dicionário publicado antes de 1946, verá várias definições de querer significando faltar e apenas uma que significa desejar. Desejar é procurar algo que estará disponível no futuro. Então, mesmo com essa definição, você ainda está com problemas. Ouça pessoas que são verdadeiramente abundantes. A palavra querer não está no vocabulário delas. Não conhecem a palavra. Não têm ideia de que querer é parte da vida. Tudo tem a ver com ter, conseguir, ir em busca e permitir. Há um provérbio antigo que diz: não desperdice, não queira, não desperdice, não falte. Se você reconhecer que a palavra querer significa faltar e escutar a si mesmo, verá que você a está usando o tempo todo. Pergunte-se: o que será quer para que a palavra querer seja excluída do meu vocabulário? Em vez de criar a partir de eu quero dinheiro, permita-se criar a partir de eu não quero dinheiro. Porque toda vez que você diz eu quero mais dinheiro, você está dizendo ele me falta, e é isso exatamente o que aparece em sua vida. Experimente isto. Diga eu não quero dinheiro 10 vezes. Literalmente repita eu não quero dinheiro 10 vezes. O que aconteceu?
Dizer eu não quero dinheiro fez você se sentir mais leve ou mais pesado? Mais leve se refere a uma sensação de expansão, uma maior noção de espaço. Você pode até ter sorrido ou gargalhado. Mais pesado se refere a um sentimento de contração, de coisas pesadas e menos possibilidades. Se você for como a maioria das pessoas, dizer eu não quero dinheiro o fez sentir-se mais leve. Por que isso? Porque a verdade sempre faz você se sentir mais leve. Uma mentira o faz sentir-se mais pesado. Sua verdade é que não lhe falta dinheiro. E dizer isso mostra que você está disposto a fazê-lo acontecer. Você pode criar ou receber em sua vida a falar isso 10 vezes cada manhã. Quando as pessoas à sua volta disserem eu quero dinheiro, você pode sorrir conscientemente e dizer eu não quero dinheiro. Subtítulo: Você se preocupa com dinheiro? Você se preocupa com o fato de não ter dinheiro suficiente? Quando foi a última vez que se preocupou com isso? Perceba a sensação disso. Tá com ela aí? Ok. Torne essa sensação infinita. Torne esse sentimento tão grande quanto o universo. Torne esse sentimento maior do que o universo. Não eterno, mas infinito. Você pode se imaginar colocando o bico de uma bomba de ar gigante no meio da sua preocupação e depois inflá-la de maneira a deixá-la maior que o universo, mas torná-la maior que o universo não é realmente algo que você tenha que pensar a respeito ou fazer. É apenas uma consciência e geralmente acontece assim que você pede para fazer isso. O que acontece com a sua preocupação com dinheiro quando você a torna infinita? Ela fica mais intensa e mais substancial? Ela tem um senso de realidade maior ou enfraquece e desaparece? Se ela vai embora, o que suspeito que acontecerá, então é uma mentira. A preocupação pode ser algo que você pensa ser verdade, mas não é realmente. Você comprou algo que não é verdadeiro. Agora pense sobre alguém com quem você se importa. Torne esse sentimento infinito maior que o universo. Ele fica mais substancial ou menos substancial? Mais substancial? Não é interessante? Quando você pensa no quanto se importa com alguém e torna isso infinito, maior que o universo, você vê que é ainda maior do que está disposto a admitir para si mesmo. Se você estivesse disposto a admitir o quanto se importa com alguém e se estivesse verdadeiramente disposto a se importar assim consigo mesmo, quanto você acha que estaria disposto a receber? Quando você pega a sensação de importar-se com alguém e a faz infinita, ela se torna mais intensa e mais presente. Ocupa mais espaço do que a chateação. Você pode dizer, tudo bem, eu me importo. Mas quando você a preenche e faz mais substancial, poderá ver que se importa muito. É quase como se tivéssemos medo de nos importar tanto assim. Subtítulo: Pense sobre ter muito dinheiro. Agora, pense sobre ter muito dinheiro. Torne isso infinito.
maior que o universo. Fica mais substancial ou menos? Mais substancial? E quanto você pensa sobre não ter dinheiro? Quando diz, oh, não, estou sem dinheiro, não posso fazer isso. Se tornar esses sentimentos ou preocupações infinitas maiores que o universo, o que acontece com eles? Vão embora. Se você criar baseado em uma mentira, poderá criar verdade a partir disso. Não é interessante? Tendemos a comprar mentiras como eu não tenho dinheiro e depois tentamos criar nossas vidas com base nessas mentiras. Se você tentar criar baseado em uma mentira, poderá criar uma verdade a partir disso. Sem chance. Se mentir para si mesmo ou comprar pontos de vista falsos, você criará limitações que não permitem que expanda para o que é possível com dinheiro. Às vezes, Dan conta histórias sobre um lado da família que acreditava ter sorte se tivessem dinheiro suficiente para colocar comida na mesa. Os avós dele cresceram durante a época da depressão econômica e havia momentos em que não tinham comida. O ponto de vista era que eles eram afortunados se possuíssem dinheiro suficiente para comprar comida. Dan comprou esse ponto de vista como a verdade e o manteve até começar Access. Ele comprou a ideia de que ter dinheiro suficiente para pôr comida na mesa era uma medida de sucesso. Assim que comprou Access, percebeu, espera, isso não é verdade. Logo depois de começar em Access, começou a ir vendo algumas possibilidades diferentes na vida. Dirigimos para São Francisco juntos para fazer um curso de Access. Iríamos ficar lá durante 3 dias. E Dan levou 10 sanduíches de manteiga de amendoim geleia, 1,3 kg de mix de frutas secas e castanhas e 3 caixas de barras de granola. Como ele não tinha dinheiro, achou que aqueles seriam os alimentos que comeria enquanto estivesse lá. Em certo ponto, durante a viagem, coloquei um chiclete Big Red na boca. Masquei por uns 10 minutos. Cuspi fora e peguei outro. Masquei aquele por 10 minutos. Cuspi fora e peguei outro. Masquei aquele por 20 minutos e peguei outro. Dan não falava nada, mas estava a ficar louco toda vez que eu colocava um novo chiclete na boca. Finalmente, ele perguntou, por que você faz isso? Eu disse, isso o quê? Ele disse, mascar um chiclete depois do outro assim? Eu disse, porque só gosto do gosto do começo. Depois fica sem graça. Dan veio de uma família onde você mascava chiclete durante 1 dia e meio. Ele nunca havia considerado a possibilidade de poder fazer algo tão extravagante com um pacote de chicletes de $1. Nunca havia considerado um padrão diferente de riqueza para si mesmo. Isso destruiu todo o paradigma dele sobre não ter o suficiente. A reação dele foi, espera, pode-se fazer isso? A maioria de nós compra mentiras e limitações como essa enquanto crescemos. Isso é o que é sucesso, ou isso é o que posso ou não posso ter. No caso de Dan, a mentira era abundância e poder se alimentar. Esse era o ponto de vista da família dele, e é o ponto de vista que ele comprou. É isso que é abundância? Não, claro que não. Quando ele viu que estava a tentar criar sua vida financeira em torno de uma mentira, novas possibilidades começaram a surgir. Em vez de enlouquecer por causa de dinheiro,
algo em que você é muito bom a propósito, em vez de se preocupar com dinheiro ou viver em estado de quase pobreza, comece a perceber que suas preocupações, problemas e crenças sobre dinheiro não são reais. E quando perceber que não são reais, você não as comprará e não criará a sua vida com base no que não é real ou verdadeiro. Torne isso maior que o universo. Use este exercício para chegar à verdade das questões. Quando você torna as coisas maiores que o universo, o que é verdadeiro se torna mais intenso e substancial. Parece mais real, toma mais espaço, e o que é mentira se dissipa, vai embora. Mude o que acontece com o dinheiro em sua vida usando essa simples ferramenta e crie a partir do que é verdadeiro para ti. Não tenho condições de pagar isso. Você já disse a si mesmo: não tenho condições de pagar isso. Anos atrás, eu estava a trabalhar em um antiquário, reorganizando móveis. Fui contratado porque, toda vez que eu reorganizava as coisas, algo que tinham em estoque por 2 anos era vendido. Eles me chamavam para fazer uma reorganização a cada 2 semanas aproximadamente. Estava a ganhar 37 dólares e 50 por hora, o que era uma quantia muito boa na época. Estava a fazer isso e tudo mais que podia para sustentar meus filhos e minha esposa. Os donos da loja estavam tão felizes com meu trabalho que disseram: sabe de uma coisa? O que quiser comprar na loja, faremos para ti a preço de custo. E você pode pagar em prestações antecipadas. Poderá levar assim que conseguir pagar tudo. Só precisa continuar a trabalhar para nós. Esse não era um antiquário barato. Era um lugar que havia conjuntos de cama de 20 mil dólares. Eles tinham anéis de diamante que custavam uns 35 mil dólares. Olhei para eles e perguntei: quem pode pagar por essas coisas? Depois que me disseram aquilo, olhei para a loja e de repente percebi que poderia ter qualquer coisa que estava ali. É o que pensamos não poder ter que se torna valioso. Uma vez que reconheci que poderia pagar por qualquer coisa que quisesse, talvez até levasse um tempo para levar para casa, mas poderia arcar com qualquer coisa lá dentro, percebi que nada daquilo importava para mim. Não me preocupava mais. É o que pensamos não poder pagar ou o que achamos não poder ter que se torna valioso. Isso acontece não porque determinada coisa tem valor verdadeiro, mas porque não podemos tê-la. Tomamos a escassez significante. Então, toda vez que você disser eu não tenho condições de pagar por isso, está a dizer que você não é digno disso. Não posso pagar por isso significa não posso ter isso. Quantas vezes você decidiu que não poderia pagar por um item e se contentou com algo que era menos do que o que desejava ter? Você pode pagar por qualquer coisa. Quase qualquer loja no mundo fará um parcelamento com pagamento antecipado para ti. Dan e eu, recentemente, entramos em uma casa de penhores, onde havia uma placa que dizia: faça um parcelamento com pagamento antecipado agora. A ideia toda era que você pudesse entrar naquela loja, eles tinham itens lá por até 20 mil dólares e optar por parcelas de pagamento adiantado. Se fizesse pagamentos programados, você poderia obter qualquer coisa lá dentro. Mas a pergunta é: você realmente quer isso? O que realmente gostaria de ter? Pratique isto sozinho. Entre em uma loja e ande por ela dizendo: ok,
posso ter qualquer coisa aqui que eu verdadeiramente deseje. O que eu gostaria de ter? Você olhará as coisas e dirá, não. Não. Isso é bom, isso é legal, e você sairá dizendo, sabe de uma coisa? Não há nada aqui que eu verdadeiramente gostaria de ter. Terei isto em minha vida. Se você encontrar algo que gostaria de ter, diga, terei isto em minha vida. E saia sem olhar o preço. Por que você não olha o preço? Porque se o fizer, estará a criar uma limitação sobre o que vai lhe custar e como não pode pagar por isso. Se não olhar o preço e simplesmente disser, terei isto em minha vida, então poderá criar uma oportunidade para o universo soltar em seu colo de alguma maneira que você nunca imaginou ser possível por um preço que esteja disposta a pagar. Recentemente minha filha disse, eu gostaria de ter uma carteira Gucci. Papai, elas custam $250. Eu respondi, ok, que bom, vamos ver o que pode acontecer. 3 semanas depois, parei a uma venda de garagem sem nenhum motivo aparente e lá havia uma carteira Gucci à venda. Ela estava por $3. Presumi ser falsificada e levei para casa. No final das contas, era verdadeira. Se dinheiro não fosse o problema, o que você escolheria? Quando está a comprar um item, poderá eliminar a sensação de necessidade e a sensação de sem dinheiro ao se perguntar, se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? A maioria de nós faz escolhas baseando-se no que achamos que precisamos e não podemos ter. Quando fazemos a pergunta, se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Ela remove o dinheiro como a base de sua escolha. Dan foi comprar uma impressora. Ele estava a olhar diversos modelos diferentes e perguntei, se dinheiro não fosse o problema, qual você escolheria? Seu primeiro pensamento foi, eu escolheria a maior. Ela custava $500, o que estava um pouco fora de seu alcance. Mas aquela era a que ele achava que pegaria se dinheiro não fosse o problema. Mas então ele começou a olhar mais em volta e encontrou outra impressora que fazia quase tudo o que a de 500 fazia. Ela custava $150. Ele disse, se dinheiro não fosse o problema, eu escolheria a impressora de $150. Uma vez que ele se livrou do preciso disso, mas não posso ter, viu que poderia ter tudo o que desejava por um preço melhor. Como Dan, a maioria de nós supõe que, se dinheiro não fosse o problema, compraríamos o item melhor e mais caro. Quando remove o dinheiro como problema, você pode ver, não quero realmente o maior. Às vezes o melhor não é realmente o que você precisa. Por $150, você obtém tudo o que queria antes de mais nada. Em vez de presumir que se tivesse o assim chamado melhor, você teria mais e criaria mais, você poderá usar esta pergunta para lhe dar um senso do que é sua perspectiva pessoal. Ela lhe permite ver qual é o valor de algo para ti. Ela o liberta de seu ponto de vista. Não posso ter isso porque reticências. Se sua escolha pessoal fosse o único critério para escolher, o que você escolheria? Você escolheria o melhor para si, considerando as circunstâncias pelas quais está a comprar coisas.
Também há vezes em que você perguntará se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? E você decidirá pegar a coisa mais cara novamente, porque não está a fazer do dinheiro um critério. Você está a fazer uma escolha baseada no que é melhor para si. Você está disposto a pagar impostos? Algumas pessoas resistem a pagar impostos. Elas decidiram que nunca mais querem pagar impostos e farão o que puderem para evitar. Mas isso é uma decisão ruim, porque quando as pessoas fazem isso, limitam o dinheiro que estão dispostos a receber. A fim de ter, você deve estar disposto a receber tudo, incluindo tributação. Se não estiver disposto a pagar impostos, então você não está disposto a ter o rendimento. Particularmente, eu gostaria de pagar mais impostos. Você deve poder pagar quantidades absurdas de impostos, porque isso significa que pode receber quantidades absurdas de dinheiro. Trabalhamos com um homem que se associou a um grupo que era contra impostos, o qual tinha o posicionamento de que é ilegal a Receita Federal coletar impostos. Seu ponto de vista é que a RF é uma corporação privada a qual foi dado o sistema de coleta de impostos e isso não é previsto na Constituição, portanto, é um grupo ilegal. Depois que ele nos falou sobre isso, eu disse: legal. Deixe-me falar algo sobre seu faturamento. Desde que você entrou no grupo, ele caiu pela metade. O rapaz disse: Epa, como sabia disso? Falei: porque você está a tentar se esconder do governo. Quando tenta se esconder, significa que você não está a se permitir receber. É impossível ficar escondido e também aumentar a quantidade de dinheiro que ganha. Existe alguma parte da sua vida que você está a esconder? Tudo o que está tentando esconder com relação a impostos de tributação e todo esse tipo de coisa, você vai destruir e descriar todas essas decisões e afirmar e admitir que pode pagar qualquer imposto que escolher. A melhor defesa é sempre ser ofensivamente rico. Dívida versus despesas passadas. Às vezes, as pessoas me perguntam sobre dívida e onde ela se encaixa dentro de toda essa conversa sobre dinheiro. Você já notou que dívida soa muito parecido com morte? Você sabia que a palavra hipoteca vem de morte, significando morte? E que originalmente significa compromisso de morte ou até a morte disso? Em outras palavras, vou trabalhar por esta casa até o dia em que eu morrer, o que é basicamente como as pessoas fazem. Quando tem dívidas a pagar, em vez de pensar em si como um devedor, e todos nós tivemos muitas vidas nas quais prisões para devedores realmente existiam e íamos para a cadeia por dever dinheiro, pense no que está a pagar como despesas passadas. Você tem despesas passadas para quitar, não dívidas. Se funcionar a partir do ponto de vista de despesa passada em vez de dívida, você começará a limpar essas coisas. Toda vez que falar dívida, você desencadeia todas as memórias de todas as dívidas em que você foi para a prisão de devedores. Vamos nos livrar da dívida. Crédito. Se você tem crédito, então pode estar com dívida. Não é ótimo? Você trabalhou para se tornar digno de crédito, a fim de poder ter uma dívida maior? É assim que funciona.
Se você não for digno de crédito, não é digno de débito. Digno de crédito significa que pode dever mais dinheiro. Legal, não é? Sugerimos que você mude sua perspectiva sobre o crédito. Não tente criar merecimento de crédito. Olhe para a abundância de seu merecimento de dinheiro e pergunte: como aumento o fluxo de dinheiro? Quais são as infinitas possibilidades para que muitíssimo dinheiro entre em minha vida? As pessoas me dizem: eu tenho toda essa dívida. Eu digo: ok, então tem toda essa dívida. Quanto mais você teria que ganhar por mês para quitá-la? Elas respondem: não tenho ideia. Meus pagamentos mensais do cartão de crédito são de $500. Eu digo: ótimo. Isso significa que em 20 anos você terá quitado essa dívida horrível. Se você pagar a menor quantia que é devida no seu cartão de crédito, percebe que o jantar de $40 colocado no cartão acabará lhe custando 200? Minha nossa! Não é de se admirar porque os bancos gostam que você coloque as coisas no cartão. É bom passar o cartão, certo? Supere isso. É bom fazer dinheiro, isso é que é bom. Você está mais interessado em como é bom ter cartões de crédito do que em como é bom fazer dinheiro? Às vezes, vejo pessoas abrirem suas carteiras e uma longa pilha de cartões de crédito salta para fora e pergunto: por que você precisa deles? Elas respondem: bem, tenho muito crédito. Olhe todas essas coisas que posso comprar. Eu digo: você não pode comprar coisa alguma. Você não tem dinheiro. Elas dizem: sim, mas posso comprar muitas coisas. Eu falo: sim, mas você não tem dinheiro. Você é estúpido ou insano. Conheço alguém que examinou sua carteira e tirou todos os cartões de crédito e os guardou para não carregar com ele suas dívidas. Ótima ideia! Então ele disse que, quando pagar todos os cartões de crédito, poderá lentamente colocá-los de volta na carteira, se ele for tolo o suficiente para fazer isso. Se puder começar a viver com o dinheiro que flui em sua vida, você começará a expandir. Quando pensamos: ai meu Deus, estou sem dinheiro. Isso é apenas um ponto de vista. Estou sem dinheiro, preciso usar meu cartão de crédito. Esse ponto de vista, por si só, é o suficiente para aprendê-lo, porque é uma mentira. Desista dos cartões de crédito. Encontre um caminho diferente. Crie dinheiro. Não crie crédito e a dívida que o segue. As ferramentas a seguir o ajudarão a fazer isso. Dê o dízimo à igreja que é você. Dízimo é a 10ª parte do rendimento de alguém que é dado à caridade ou para apoiar a igreja de alguém. Você acredita em dar o dízimo à sua igreja? Que tal dar o dízimo à igreja que és tu? Estaria disposto a fazer isso? A questão que deve fazer: você tira 10% de tudo que entra na sua vida e guarda. Coloque uma poupança, coloque no banco, coloque embaixo do colchão. Não importa onde colocá-lo, apenas guarde, não gaste. Se continuar a guardar esses 10%, você demonstra ao universo que deseja dinheiro. Quando dá o dízimo à igreja que é você, o universo responde: você gosta de dinheiro? Ok. Vamos lhe dar mais dinheiro. Você pode estar a pensar: minha nossa, mal consigo pagar as contas agora. Como vou separar 10%? A resposta é: separando. O universo honra o que quer que peça a ele. Se você se honrar, dando o dízimo de tudo que recebe, o universo diz: você quer ser honrado com 10%? A questão é um pouco mais para ter com que se honrar.
Você cuida de suas contas antes de dar o dízimo a si mesmo? Quando paga suas contas primeiro, já notou que o número delas cresce? Por que isso? Você está honrando suas contas e o universo diz: "Ah, você gosta de contas? Ok, vamos lhe dar mais contas." Isso não significa que você não paga suas contas. O que faz é se honrar. E se tiver que esticar as coisas um pouquinho ou brincar de recuperar depois, não há problema. Se começar a se honrar primeiro e dar o dízimo à igreja, que é você, dentro de 6 meses a 1 ano, sua realidade financeira toda mudará. Alcançará alvos financeiros estipulados bilhões de anos atrás, quando disse: "Quando tiver essa quantidade de dinheiro, serei muito rico." Quando eu atingir essa quantidade de dinheiro, serei muito rico. Essas decisões que você nem se lembra de ter feito, mas quando as alcança, experimenta um senso de paz dentro de si e a necessidade frenética por dinheiro se vai. Apenas 10%. Meu amigo que tinha loja de antiguidades estava a tomar emprestado $100.000 a cada 6 meses para ir à Europa comprar antiguidades. O banco cobrava 10 pontos antecipadamente. Isso significa que eles cobravam $10.000 para emprestar o dinheiro. Então ele pegou $90.000, mas teve que pagar $100.000 de volta, além de ser cobrado 15% de juros em cima do dinheiro. Então, se levasse 1 ano para pagar, quanto ele estava a pagar? Qual era a taxa de juros? 25%. Custaria a ele $25.000 para pegar emprestado $100.000, se ele não pagasse de volta dentro de 6 meses. Ele estava a trabalhar até a exaustão. Um dia falei para ele: "Se você guardar 10% dentro de 6 meses a 1 ano, sua condição financeira terá mudado completamente." Ele começou a fazer isso e em 6 meses dobrou o tamanho da loja e estava indo à Europa com seus próprios $100.000. Sua empresa dobrou e a da sua esposa foi de $250.000 por ano para $1,5 milhão. $1,5 milhão. Cerca de 2 anos depois, entrei em sua loja, olhei em volta e disse: "Você usou os 10%, não foi?" Ele disse: "Ah, você é evidente." Eu disse: "Sim, isso é o fato de que posso sentir a energia aqui dentro. Você está desesperado para vender coisas. Não parece mais com um lugar onde tudo vale muito. É como se tudo estivesse com desconto. Você mudou a energia da sua loja. Espera ter sucesso baseado em quê?" Desde então ele ficou mais e mais desesperado, porque não voltou a dar dízimo. Ele retorna minhas ligações? Não mais. Por quê? Ele sabe que se voltasse a guardar os 10%, iria funcionar novamente, mas não quer fazer. Escolha dele. Leve dinheiro. Se você levar dinheiro no bolso e não gastá-lo, ele faz com que você se sinta rico. O que aparecerá, então, em sua vida é mais e mais dinheiro. Porque você está dizendo ao universo que é abundante. Decida a quantia de dinheiro que você, como uma pessoa rica, sempre carregará consigo. Qualquer que seja essa quantia, $500, $1.000, $1.500, leve-a consigo em sua carteira o tempo todo. Não queremos dizer leve um cartão de crédito Gold, não é satisfatório. Você tem que levar dinheiro vivo em seu bolso, porque trata-se de reconhecer a riqueza que é você.
Você pode transformar seu dinheiro em moedas de ouro se gostar de moedas de ouro. Pode trocá-las por diamantes se quiser. Mantenha-o em alguma forma de dinheiro que possa transportar facilmente. Eu não converteria meu dinheiro em navios tanques cheios de óleo, se fosse você. Eles podem afundar. Quando falamos para você separar 10%, não estamos a falar sobre colocar esse dinheiro em investimentos ou projetos. Queremos que você seja como o tio Patinhas. Você se lembra dele? Era o tio bilionário do Pato Donald. Ele amava dinheiro. Enchia a piscina com notas de dólar e mergulhava nela. Você quer ter muito dinheiro? Então, esteja disposto a tê-lo de verdade. Tenha muito dinheiro ao seu redor. Leve essa quantia de dinheiro consigo. Pode ser parte dos seus 10% se quiser. Mantenha-o consigo o tempo todo e não o gaste. Quando sabe que tem 500 mil ou 1.500 no bolso, você diz: "Ei, estou tranquilo." Você anda de cabeça erguida. Sabe que pode entrar em qualquer lugar e comprar qualquer coisa lá, mas não tem necessidade disso.